Bom dia, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui, né, com esse romper da manhã, do dia 27. Estamos aqui meditando na palavra de Deus e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem nos dado. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes e no capítulo 10, nós vamos meditar o capítulo 10. E ele começa a falar da excelência da sabedoria. Lá em Provérbios 1:7 diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, onde é a fonte da minha sabedoria? Da minha busca por Deus, né? Que Deus que dá sabedoria. Tiago 1 fala, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, nós vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã precisando demais da tua sabedoria, da tua presença. Venha falar ao nosso espírito, Senhor, venha falar ao nosso coração, venha nos ensinar, revelar os teus tesouros, Senhor, para que nós possamos aprender, Senhor, de ti. Que faça sangue em nossas veias, que o Senhor venha dirigir cada palavra e nos trazer a revelação que precisamos nessa manhã. Nós queremos bendizer o teu nome, o teu santo nome, porque o Senhor é Deus dos deuses, o Rei dos reis, e está acima de todos os poderes. Senhor, esteja com teu sangue em cada casa daqueles que estão ouvindo, Senhor, o sangue de Jesus guardando sobre a minha casa, sobre a minha vida, a minha família, a família de cada irmão e cada ouvinte. Em nome de Jesus. Amém. E nós, desde o início, eu e meu esposo falamos sobre os contrastes, né? Contrastes, assim, ele fala do insensato, do sábio, né? Do louco e do sábio. Ele vai fazendo uns contrastes interessantes, né? Salomão aqui, e vai mostrando que tudo nessa vida é bolinha de sabão. E nós vamos começar o capítulo 10, vai falar sobre a sabedoria. Olha o que ele começa. Qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Então, olha só, eu faço, vamos supor que eu faço assim, eu sou perfumadora, fabrico, né, perfumes, ungüentos, e cai no meu perfume uma mosca. E ela estraga todo aquele trabalho todo que eu fiz. Então, fica com cheiro horrível, exalar mau cheiro. Então, olha só, a sabedoria, a honra e com um pouco de justiça. Assim é para a sabedoria, um pouco de justiça. Então, nós podemos ter sabedoria, nós podemos ter honra, e se houver um pouco de justiça, já estraga todo o perfume, todo o unguento. Todo aquele aroma, né, cheiroso, começa a ter cheiro mal, né, por causa da estultícia, é a falta de sabedoria, a insensatez, é a loucura, né? Então, olha só, ele está fazendo a comparação, não é? Nós vamos ver o paralelismo entre honra e sabedoria e a estultícia. Então, quando a estultícia entra um pouquinho, mesmo naqueles que têm honra, estraga todo o perfume. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, não é? E depender de Deus. Como não entrar essas moscas? Dependência de Deus. Senhor, Senhor, eu devo fazer isso. Senhor, eu mando para minha vida, eu faço o que eu quero, tudo bem. Depois vem as consequências, eu fico mal, né? Então, é exatamente isso que o Senhor quer falar conosco. Que às vezes nós somos sábios, mas entra um pouquinho da estultícia, da insensatez em nós, e todo aquele trabalho que foi feito do perfume fica mal cheiroso, estraga, né? E ele continua, o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estulto para o lado esquerdo. A Bíblia fala essa parte, até o pessoal brinca com a política, né? Mas é interessante, sempre do lado direito
estavam aqueles que amavam a Deus, e do lado esquerdo, aqueles que não amavam. Isso aí como se fala, é um exemplo, né? Um sentarão à direita, outro à esquerda. Então, aqui é interessante quando ele fala: o coração do sábio inclina para o lado direito, mas do estulto para o lado esquerdo. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Então, quando ele vai, as escolhas dele, as escolhas do tolo mostra pelas escolhas, pelo procedimento, pela reação dele, que ele é estulto, quer dizer, que ele é insensato, que ele não tem sabedoria. Ele não precisa falar nada, a própria escolha mostra quem ele é, mostra quem somos, não é? E eu lembrei daquele texto de Isaías 30, versículo 21, que diz assim: quando eu desviar para a direita ou quando eu desviar para a esquerda, eu vou ouvir uma voz atrás de mim dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Maravilhoso. Isaías 30, versículo 21. Então, às vezes a gente se perde, né? Jesus nos acha, se eu procurar, né? Jesus me acha, eu peço: Senhor, estou perdida, por favor, me ache. Então, quando eu desviar para a direita ou para a esquerda, eu vou ouvir uma voz atrás de mim dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Maravilhoso esse texto. Então, continuando, no versículo 5, ainda um mal que vi debaixo do sol, o erro que procede do governador. Então, agora ele vai falar assim dos príncipes e do governador. Ele vai falar do 1 ao 3 sobre o contraste entre sabedoria e tolice, entre sabedoria e insensatez, entre sabedoria e loucura, não é? E agora no versículo 4 em diante, ele vai falar sobre o posicionamento de um governante, de um líder, né? Aí ele continua: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Então, muito forte isso. Eu lembro de Provérbios 15, versículo 1, né, quando nós estamos, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra irada, né, ela aumenta o furor. Então, aqui nós estamos vendo que quando alguém de grande fama ou de grande posição se levantar com furor contra nós, olha só, quando o tolo vai, né, aqui diz assim, levantando-se, versículo 4, levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar. Quer dizer, não se torne igual ao que está irado, não fique irado junto. Toma o teu lugar de filho de Deus. Porque o ânimo sereno, a palavra branda, né, acalma grandes ofensores. Isso não é só quando um governador ou quando alguém importante se levantar, mas qualquer pessoa que vem com ira, falando, né, com ofensas, toma o teu lugar, porque a palavra branda desvia o furor. Né? Eu amo esse versículo também. No versículo 6, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Então, ele mostra aqui que ele já viu pessoas tá em lugares altos e são tolas. E já viu ricos assentados em lugar baixo. Então, é interessante esses contrastes na vida, né? Nós vemos, às vezes, um príncipe pobre e uma pessoa tola está, por exemplo, à frente de de uma cidade, não é verdade? Ou de um país, sei lá. Então, nós vamos ver aqui, ele está falando sobre esses contrastes. E, ó, eu vi servos a cavalos e príncipes andando em pé, ó o contraste. O príncipe está andando a pé e o servo a cavalo. Como servos sobre a terra. E ele está falando assim que muitos que tinham condições de serem, né, de estarem num lugar, estão em outro.
e o outro, e aquele que tá no lugar, às vezes não tem condições de estar, não é verdade? E por isso que nós precisamos orar, né? Orar muito pelas nossas autoridades, para que Deus abençoe, né? E que Deus dê direção, né? E no versículo 8 diz: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem abre uma cova, olha só, quando a gente vai fazendo as coisas sem dependência de Deus, vocês lembram do muro de Jericó? Ele foi derrubado sem arma nenhuma, sem nenhuma escavadeira, sem nenhuma pedra, só, o Senhor falou, só rodeie o muro e grite. E o muro caiu. Aquilo ali é assustador, não é? Lá em Juízes, o capítulo 5 e 6, o 5, nós ficamos assustados a queda de Jericó. Não é verdade? No comecinho lá, já diz, no capítulo 3, assim mostra a queda de Jericó. Então, olha que interessante. Então, quem abre uma cova, nela cairá. Então, isso significa que tudo que eu fizer sem a dependência de Deus vai ter consequências. Se eu abro se eu abro uma cova e Deus falou que não era para ter aberto, eu vou cair nela. Que mais? Se eu rompo um muro e Deus não me mandou, o que vai acontecer? Vai sair de lá uma cobra e vai me morder. Então, aqui está dizendo das consequências, né? De eu fazer as coisas sem sabedoria, precipitadamente, sem um planejamento, sem oração, sem, sem discernir se aquilo é de Deus mesmo para eu fazer, né? Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Aqui tudo feito na insensatez, na pressa, né? Eu vou, faço, desfaço, depois vem as consequências. No versículo 10, se o ferro está embotado e se não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Então, aqui, a pessoa tem habilidade com o ferro, por exemplo, vamos supor, com o machado, vai derrubar uma árvore, mas não tem corte o machado, a árvore ele tem que ter mais força, demora mais. E quando tem sabedoria, não é? Ele vai afiar o ferro do machado, ele vai saber dar o corte certo e a árvore vai cair mais rápido. Então ele diz assim, aqui ele está falando habilidade sem sabedoria é loucura. Quer dizer que eu posso às vezes ter uma habilidade, mas eu não oro, não dependo de Deus, não planejo, faço tudo assim, como se fala, precipitadamente, há consequências. Isso eu digo porque já fiz isso, aí voltei atrás chorando, pedindo perdão a Deus para que Deus me desse uma chance de volta. Quando a gente volta e tem consciência que errou, o Senhor traz de novo na nossa mão a oportunidade perdida, isso certeza. Então aqui é sério, né? Isso aqui eu achei muito sério, esse texto aqui. Aí ele continua, né? Se a cobra morder antes de estar encantada, também é assim, se a cobra morder antes de estar encantada, então para que vantagens há com o encantador? Porque o encantador, aquele que é encantador de serpentes, é aquele que toca aquela flauta, né? E a serpente vem, então ela não morde ele, que ela está encantada. Mas encantada no sentido assim, controlada. Mas se ela não for encantada antes, de que serve o encantador? Quer dizer, que é colocar os bois, a carroça na frente dos bois. É eu fazer um projeto e em vez de ver direitinho como é que, né, os cavalos estão, a carroça está, eu faço o contrário. De que vantagem tem? Como é que a carroça vai andar se os cavalos não estiverem na frente? Tudo isso exige sabedoria, não é? Agora ele vai entrar nas palavras, tomar cuidado, né, nas palavras. Nas palavras do sábio há favor, mas o tolo e os seus lábios o devoram. Então, é sério essa parte também. O perigo de nós falarmos, né? Quantas vezes, às vezes,
quantas vezes, não é só às vezes, nós precisamos pedir a Deus para recolher nossas palavras, que elas saem às vezes no momento de nervoso, no momento de tristeza, não é? Então aí vem a dor do arrependimento, e nós começamos agora a segurar a nossa língua, não é verdade? Segurar, pedir para o Senhor, põe um anjo, Senhor, Salmo 141, versículo 3, na minha boca. Então aqui vai falar que as primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. Então quando a pessoa começa a falar loucamente, é estutícia, mas depois ela se torna loucura perversa, porque daí sai palavrão, sai maldição, fica amaldiçoando a ela mesma, amaldiçoando os outros. Assim são as palavras do louco, do insensato. Quando nós procedemos assim, num momento de que nós não estamos bem com Deus, nós precisamos pedir a Deus perdão e recolher. E também para aquele que nós ferimos, não é? O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. Olha só, o estulto, ele vai falando, ele vai falando sem pensar, então ele não para. Ele vai falando, cada vez mais tolice, mais insensatez. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Então, aqui está falando sobre o depois da morte, né? Então, ele não consegue nem dominar as coisas dessa vida, quanto mais ele vai entender sobre o depois da morte, o que vai acontecer com ele. Então, daí ele continua. O trabalho do tolo e o fadiga, pois ele nem sabe ir à cidade. Então, coisas simples ele não sabe fazer. E a cidade é uma coisa que todo mundo sabe, e ele não sabe, quanto mais as coisas eternas. Ele nunca vai saber e nem discutir, nem falar sobre elas, né? Porque ele está com a mente presa, né? Ai de ti, ó terra, cujo rei é uma criança. Ele vai falar agora do país que tem uma criança, né? Ele vai falar, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes se sentam à mesa e seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Aí ele fala também da terra dos nobres, daqueles que são representantes do povo, que se assentam não para beber, né, nem para bebedice, nem para assim, nem para gastarem o seu tempo, mas eles comem para se refazerem as suas forças, não para gastar o seu tempo. Então a terra daí vai ser abençoada, né? Quando há pessoas que amam o povo e que amam a terra em que vivem, que amam o país que governa, não é? Ele vai contar de novo sobre a preguiça, que pela preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Isso ele está falando para as pessoas para ele, como o rei Salomão, né? Não pode haver frouxidão, não pode haver preguiça, senão desaba o teto, senão goteja a chuva na casa, né? Porque, hoje eu não vou arrumar o teto, hoje eu não vou fazer isso. Então, vai gotejando até cair a casa, não é? E ele termina com... Aí o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. A tudo material, né? A tudo material. O versículo 20 diz que é um versículo forte. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Então, as aves do céu, a Bíblia fala lá em Mateus 13 que as aves do céu comiam a semente, que eram os demônios, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu vou falar aqui, ninguém vai saber,
Mas olha só, ele fala que essas aves levam as más notícias e no fim aquilo que você falou em segredo, todo mundo fica sabendo e às vezes dá até punição, não é verdade? Então não fales de ninguém e nem de pessoas assim, para que essas aves ouvindo vão levar, né? Poderiam levar a tua voz, o que tem asas daria notícias das tuas palavras. É interessante essa parte, né? Então, por isso que nós devemos amar e orar pelos nossos governantes. E Deus está no controle do universo, está no controle do nosso país, está no controle da nossa vida. Salomão está falando aqui, né? Sobre ele e os que estavam com ele no reinado, não é? Então, nós aprendemos sobre a sabedoria e a loucura, né? Que um pouquinho de justiça como estraga, como é mosca, né? No unguento. Depois nós vemos que também quando se levantam vozes contrárias a nós, se nós tivermos um ânimo manso, tudo acalma, né? Mesmo em casa, né? Com o nosso esposo, com nossos filhos, se nós tivermos palavra branda, todo o furor é desviado. E ele vai falar sobre os contrastes, que ele já viu pessoas ricas estarem servindo e o outro, pessoas tolas governando, né? Então ele vai falar sobre esse contraste e a dependência de Deus, porque tudo que nós fazemos, nós vamos fazendo, nós abrimos uma cova, às vezes até para outra pessoa e caímos nela, né? Todas as coisas que fazemos volta para nós. O cuidado, né, de o que nós semeamos, nós colhemos. E nós vamos ver sobre a língua e se nós orarmos pelos nossos governantes, como diz lá em Romanos 13. Queridos, são conselhos. Tudo isso aqui é conselho, não é? O conselho, só o sábio, o tolo acha que já sabe tudo. Ah, eu conheço tudo isso, já sei. Ah, não concordo. Mas o sábio, você não consegue ensinar ninguém que é insensato. Mas nem Deus consegue ensinar. O sábio é aquele que está sempre aprendendo, que quer aprender. E nós precisamos aprender, meus irmãos, sempre, né? Eu desejo um bom dia, que você seja sábio, que eu seja sábia, que eu tome cuidado com o que eu falo, né? Mesmo das pessoas que estão à frente, né? De países, nós oremos por eles e pedir a Deus misericórdia por nós também, para nossa casa. Amo vocês, um bom dia, cuidado com o que a gente fale, tenha sabedoria e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amo vocês, um beijo, Deus abençoe.